Salmos, capítulo 1, o justo e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra ela começa falando que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurados são as pessoas que desviam das mentiras, dos enganos, das falsidades, que não aceita a mentira, não aceita o engano. Bem-aventurados são essas pessoas, as pessoas que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é os que se afastam das mentiras, dos enganos, do mundo do pecado, da falsidade, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando fala dos escarnecedores, não se assenta na roda de pessoas que zombam da palavra de Deus, de pessoas que estão no mundo do pecado, da mentira, da falsidade, e zomba de tudo o que se chama Deus, de tudo que é verdadeiro. As pessoas que não se assentam junto com as pessoas que mentem, que enganam, que são falsas, essas são bem-aventuradas na terra. A palavra fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Antes, o prazer das pessoas que são justas e cumprem os mandamentos de Deus, essas pessoas, o prazer delas está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite na palavra de Deus, em fazer o que é certo e andar na verdade. E continua falando: ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele compara a pessoa como uma árvore plantada junto à corrente de águas, porque uma árvore plantada em um lugar que tem bastante de água, no tempo devido dá o seu fruto. E a pessoa também que cumpre os mandamentos de Deus, se desvia das mentiras e dos enganos, chega um tempo que dá o seu fruto. Dá o fruto porque é Deus que ajuda, Deus que prospera na vida da pessoa, Deus que ajuda. Deus, ele ajuda como a água que ele faz dar um fruto numa árvore, assim Deus ele representa também a água. Jesus, ele é a fonte da água viva. Não está escrito aqui que ele é a fonte da água viva, mas em outras partes da Bíblia está escrito: Jesus é a fonte da água viva. E Jesus faz que dê o fruto no seu tempo devido. E fala: cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que a pessoa que cumpre os mandamentos de Deus faz será bem sucedido, porque quem ajuda é Deus, é o próprio Deus que ajuda. A pessoa deve sempre estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, porque quem ajuda é Deus. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palavra compara os ímpios
com a palha que o vento leva de um lado para o outro. Os ímpios não são assim, não são como o justo, que cumpre os mandamentos de Deus. São como uma palha. A palha do milho, quando ela está seca, a palha é leve. O vento leva a palha de um lado para o outro. Assim são os ímpios, que vai para onde o vento leva. Aonde uma má companhia chama, vai a pessoa como uma palha que o vento leva. E a palavra continua falando. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores não vão prevalecer. Os pecadores e os perversos na congregação dos justos, na congregação dos que cumprem os mandamentos de Deus e faz o que é verdadeiro na presença de Deus. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus ajuda as pessoas que são justas, que cumprem os seus mandamentos, mas os ímpios vão perecer por não cumprir os mandamentos de Deus na terra, que falou, que a palavra falou, que eles são como a palha, vão para onde o vento leva. Eles são leves como uma palha. Um chama para fazer alguma coisa errada em um lugar, vai. Outro chama para praticar uma maldade em outro lugar, vai. Como uma palha é leve, assim são os ímpios, mas o justo não. O justo cumpre os mandamentos de Deus e faz tudo o que é verdade na presença de Deus. E ainda o justo herda a salvação eterna, a salvação da alma, e os ímpios não vão herdar a salvação da alma se eles não se arrepender dos pecados e não cumprir os mandamentos de Deus. Não vão ter a salvação da alma e não vão entrar no reino do céu, porque no céu não entra pecador, porque no céu só entra o que é verdadeiro, que lá Deus não aceita pecado. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto, pelo Espírito Santo de Deus.